Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, a gente pede para você ativar o sininho aí das notificações, porque o canal dos Tarefeiros tem conteúdo durante toda a semana. Aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like, curta, compartilhe esse vídeo, dá uma pesquisada aí no canal que tem bastante coisa legal, tem palestras nossas, palestras da doutora Thais, Evangelho, documentário, tem muita coisa bacana, tem as músicas do coral. Então, dá o seu like e ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? A Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo, 182, na Água Rasa. Se você quiser informações sobre os dias de atendimento, sobre os horários, dá uma ligadinha lá no 2606-6220, 2605-6865. E as meninas vão informar para você os dias, os horários, os tratamentos que a casa oferece, inclusive agendar o seu atendimento, tá bom? Então dá uma ligadinha lá, tá? Dados nossos recadinhos, a gente pede licença a você, ao teu mentor, ao mentor da tua casa, para que nós possamos convidar os amigos da luz, todos os mentores da Casa dos Tarefeiros, ao doutor Antônio, ao nosso Mestre Jesus, para que juntos nós possamos alcançar níveis de conscientização, salutar, com palavras intuídas do bem, do amor, para que esse nosso bate-papo seja bacana e elucidativo. É em nome de Deus e da luz que nós damos início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje, sábado, comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Eu começo parabenizando a todas as mulheres que assistem o nosso canal, a todas as mulheres em geral, você que assiste o nosso canal, que acompanha. Muito obrigado. Parabéns pelo seu dia. E aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho da espiritualidade, né? Do que o livro dos Espíritos diz sobre o espírito que encarna no gênero feminino. Ah, o que acontece? Será que espírito tem sexo? Será que quando a gente é espírito, a gente é homem, é mulher? Como que é que funciona, né? Ah, então, para começar, vamos começar a elucidar. Espírito por si só não tem sexo, não tem gênero, né? Ele é espírito. Porém, você vai falar assim: ah, mas o doutor é homem, o doutor Antônio é homem, doutor não sei quem, doutora não sei quem é mulher. Isso é uma escolha do espírito, de acordo com a evolução dele, que materializa o perispírito. Lembra que nós somos compostos de espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito dá forma ao corpo físico. E muitas vezes, quando a gente desencarna, a gente leva as características que nós estamos acostumados da última encarnação. Nem sempre isso acontece. Ou muitas vezes o espírito escolhe viver ou moldar o seu perispírito nas características da encarnação que ele mais se gostou, que ele mais se identificou e assim por diante. O fato é que, querendo ou não, nós vamos experimentar todas as situações da vida, né? Quando encarnarmos, ou seja, vamos encarnar como homem, vamos encarnar como mulher, como pobre, como rico. Eu não vejo a hora de encarnar como rico. Estou esperando que esse teste chegue logo. Mas o fato é que vamos experimentar. É melhor o homem, é melhor a mulher, é melhor o rico, é melhor o pobre, é melhor. E são, de acordo com a literatura, são desafios diferentes, em que vão ser muitas vezes provados, ou nós poderemos experimentar o nosso conhecimento
naquilo que cabe, né? Olha, eu vou trabalhar nessa encarnação mais a minha razão, porque em outras encarnações eu trabalhei mais emotivamente, não consegui lidar com as situações, tá? Então eu vou vir uma determinada situação. Tudo isso é planejado e escolhido de acordo com o encarnante e o plano espiritual da luz que assessora, dá assessoria na encarnação. O fato é que a gente tem que parar com essa coisa do que um é melhor que o outro. Não, são situações diferentes, experiências diferentes, que têm a sua validade, cada qual no seu papel. Por exemplo, a gente sempre fala de Jesus maravilhoso, mas que tinha uma sensibilidade, os livros dizem uma sensibilidade muito grande. Alguns livros descrevem ele com as características, os traços mais leves, mais femininos, porque se assemelhava muito a Maria, a mãe dele, e ele trazia essa amorosidade, essa sensibilidade muito forte. Porém, ele não deixava de ser forte. Ou você acha que mesmo com toda a luz, com toda coisa, lidar com uma multidão, ele não tinha que ter um caráter de força, de razão para poder estar atuando. Em contrapartida, a gente pega todas as passagens de Maria de Nazaré, de Maria ou de outras mulheres do Evangelho, como Maria de Magdala, e você vê como elas eram ao mesmo tempo amorosas, sensíveis, porém extremamente fortes. Quantas passagens, por exemplo, não é Maria que auxilia ou orienta na função dela de mãe a Jesus para auxiliar o próximo? Lembra das bodas, da festa do vinho lá, que ele fala, por que você exige? Ela fala assim, é porque estão sem, acabou o vinho, ajuda, né? Então, a gente começa a ver que, independente do gênero masculino ou feminino, os desafios vão acontecer, né? E cada um vai lidar na proporção e de forma que lhe cabe. Então, se para o homem existem desafios muitas vezes que requerem força, requerem uma atitude, requer. Isso não ausenta a mulher também de ser testada nisso, mas que também exijam outros desafios, né? E quando a gente fala força, a gente tem que tomar muito cuidado, que não é só a questão de força física. Eu conheço mulheres que são mulheres extremamente fortes e capazes de fazer muitas coisas que eu não consigo fazer, de dar conta de casa, filho, trabalho, espiritualidade, amar e assim por diante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala força, muitas vezes é a força física, porque a característica do encarnado físico, homem e mulher, são diferentes, a composição física é diferente, mas, acima de tudo, de como lidar com isso, como o espírito lidar com isso. Então, pode ser que muitas vezes, voltando para já passar para o Carlos, eu venho encarnando diversas encarnações como homem ou como mulher. E chega um determinado momento que fala assim: falta experimentar outras coisas. Então, por escolha, se reencarna num corpo feminino ou se para experimentar as diferentes sensações. Lembra que a gente falou na palestra passada? Sensações e situações que essa encarnação, este corpo, este gênero vai proporcionar. Bom, acho que deu para entender um pouquinho. Vou passar para o Carlos. Vamos lá, Carlão, falar um pouquinho? Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo. Pessoal que nos assiste. E um viva, um salve às mulheres do mundo, né? Então, tem coisas tão complexas, né? E do lado, eu, eu queria abordar dois lados. A complexidade numa sociedade que a gente vive, que muitas vezes leva essas mulheres a situações terríveis, tanto que a gente precisa de delegacia,
de situações que elas precisam, é tanta maldade que se gera em termos de crescimento humanitário ainda nosso, que a gente ainda precisa proteger as pessoas que têm o poder mais próximo de Deus, que é o de dar a vida, que é o de guardar a vida, que é o de gerar a vida. Ah, mas sem o sêmen, sem o homem também não vai. Não, mas é elas que carregam, é elas que dão a guarda e é elas que dão a luz. E você fala com a maioria delas, a vida de todas elas modifica depois disso. Ah, só é evoluída, só é bacana, só conhece Deus quem deu a luz? Obviamente que não, pessoal. Mas toda pessoa que passa por isso enxerga a vida de uma outra forma depois disso. Se não toda, a grande maioria. E o plano espiritual, ele é tão perfeito, ou Deus criou tudo tão perfeito, que não é possível nem o homem gerar um corpo, nem a mulher sozinha fazê-lo. Né? Precisa da união dos dois. E aí é que entra o que você estava falando, quer dizer, eles têm que se complementar, porque eles precisam de um do outro. Sozinho não vai funcionar. E cada vez mais, eu acredito muito, eu leio muito sobre evolução, eu tento entender, eu não me sento em verdade nenhuma, porque eu acho que, primeiro, que eu acho que ela não existe. E se você vai vendo a evolução, a gente ainda está muito longe, sim, mas evoluímos muito do que era há tempos atrás, da malvadeza que os homens faziam com as mulheres hoje, mas ainda está longe do ideal. Tem sociedades, países que evoluíram mais nesses direitos, outros menos ainda, se a gente pensar na questão do Oriente Médio lá, né? Mas a evolução de todos. E olha que interessante, a partir do momento que a gente entender realmente que precisa dos dois, que a experiência dos dois é válida, que cada um contribui para essa formação nossa espiritual que estamos crescendo, no nosso futuro, inclusive, muito provavelmente, se ainda precisarmos gerarmos corpos físicos para abrigar espíritos, seremos hermafroditas, com certeza absoluta. Não sei se passaremos por esse estágio, né? Mas se continuarmos evoluindo e ainda precisando de um corpo, a tendência, quando nós tivermos a capacidade que os dois nos delegam, é podermos ser geradores de algo que também vai ser um conluio, longe do que a gente imagina hoje, muito longe. Que hoje a gente ainda se pega cheio de preconceito, arraigado, como você falou, né? Ah, o homem é para isso, a mulher é para aquilo. Existem características que servem ao nosso aprendizado. Só que o nosso aprendizado está evoluindo, então elas vão diminuir, como a gente vê diminuindo com o tempo. E vai diminuir cada vez mais. Me lembra aquela música da Rita Lee, Sexo Frágil, não sei se chamava Sexo Frágil, mas. E a gente vai vendo, de frágil não tem nada. A mulher que, né, hoje menos, mas se você voltar 2 gerações, a mulher às vezes tinha 9, 10 filhos. O que, que tem de fragilidade nisso? E sem cesárea, sem marcadia. O que, que tem de fragilidade nisso, né? Então a nossa humanidade ela vai experimentando, como eu sempre, exageros, desmantê-los, porém não existe isso. Isso é uma característica nossa e que cada vez mais está mudando. E precisa mudar. O livro dos Espíritos é claro. Só existem os sexos dentro da carne e eles têm como abrigar as coisas. Não adianta assim. E, de novo, para não falar, poxa, cara, você fala só da realidade e tudo. Não. Se você fosse espírito e tivesse que encarnar 500 anos atrás, tivesse que aprender submissão, calar a boca e não poder falar nada. Não hoje, há muito tempo. Provavelmente um corpo feminino naquela época lhe seria mais indicado do que um corpo masculino. Nossa, que absurdo! Sim, já evoluímos, isso não ocorre mais. Mas ainda há situações como o amor, como a entrega. Será que eu não preciso ser mãe para entender um pouquinho mais desse verdadeiro amor? Do amor da entrega de verdade,
ter o sentimento. Ah, mas o pai não tem? Pelo amor de Deus, lógico que a gente ama nossos filhos. Mas falar que é igual, não é. Não o amor. O que esse corpo feminino proporciona. Não adianta. As coisas são assim. E não são assim porque não são mudadas. Elas não eram assim há 500 anos atrás. Mas elas servem. Como servem se você tinha cada vez mais distância social? Por que precisamos aproximar isso? Porque cada vez mais nascem espíritos onde essa distância não cabe mais. Ah, Carlos, não é possível, você não vê jornal, você não conhece a cidade e tal? Não, eu conheço tudo. Mas cada vez mais tem pessoas que se indignam mais com isso. Então, cada vez mais que eu aprender, eu me indignar, eu tenho outro precisando menos dessa prova. Essa é a lógica da coisa. Essa é a lógica da coisa. Então, pessoal, parabéns, né? Espero que muito brevemente a gente não precise comemorar esse dia, porque, de novo, é uma coisa, é uma distinção que não deve ser feita, né? Deve ter todo o amor, todo o carinho, todos os dias, todas as pessoas. E deve ter muito mais respeito, de novo, porque a vida para uma mulher é muito mais difícil, ainda é, do que para um homem. Ela precisa provar 2 mais 2 emprego, a gente vê aí hoje, salários são cada vez menos desiguais, mas são desiguais. Nós chegamos ao absurdo de pensar se vai contratar mulher ou não por causa dela ficar na gravidez, se ausentar. Tanto é que tem legislações hoje que estendem esse direito ao pai, porque o natural é você cuidar daquela criança, e não você não cuidar. Não é o inverso. Não existe um exagero quando você coloca uma mulher para cuidar da criança. Existe uma falta de respeito com o homem quando ele não tem a mesma coisa, porque os dois vão compor isso, apesar dessa função ser de ser a mãe, de ser a genitora, ser feminina, você vê desequilíbrio quando falta uma peça dentro de casa. Ah, as pessoas se superam, elas pegam isso e transformam em fortaleza, ok. Mas você normalmente precisa das figuras para montar um equilíbrio. Ainda. O dia que eu não precisar mais mesmo, como dizia a minha avó, você pega. Como? Você tem que respeitar a sua mãe. Você não nasceu de parteira, né? Tinha um ditado assim. Mas você tem que respeitar o seu pai. O equilíbrio são a união de forças e a união de experiências. E está lá muito claro, o Fabinho falou. Se eu nascer muitas vezes dentro de uma sociedade que ainda é como homem, eu vou deixar de experienciar outras coisas que eu preciso experienciar. Então, parabéns. Não estaríamos, ninguém estaria aqui se não fosse por elas, temos que lembrar disso, né? Ah, mas não fosse pelo homem também. Também não, mas elas levam adiante. Nós somos o botão do começo e elas são o botão da continuidade. Tanto é que muitas vezes elas adotam outros e outros, né? Por uma questão que emocionalmente é clara e que abriga funções espirituais muito sérias, muito claras, que precisam se complementar. Mas quem vai falar mais sobre esse amor é o nosso amigo Ronaldo. Bem, me agradeço. Bom dia, Carlos. Bom dia, Fábio. Tudo bem? A todos que estão nos ouvindo e vendo aqui, né? E, olha, parabéns para todas as mulheres, né? Fantástico esse dia. Aproveitem, né? Comemorem, né? Acho que é importante comemorar tudo. Eu queria frisar aqui, acho que nossa conversa ela está sempre, ela tá bem é, direcionada, né, para a gente fazer essa nossa palestra no sentido de demonstrar a primeira questão da igualdade, né? A gente fala muito em questões de desigualdade, eu acho que aqui a gente fala muito na questão da igualdade. Mas eu ressalto aqui, primeiro, a própria doutrina nos coloca, né, que Deus criou o espírito simples e ignorante. Então, quando ele coloca isso, ele já não, como foi dito aqui, né, não tem sexo, ele é simples e ignorante, ele não tem ainda. E aí o sexo vai ser definido pela ocasião, pelas necessidades da sua vivência. Ora vai ser homem, ora vai ser mulher. E a gente vê que essas duas frentes, vamos dizer assim, né, que se juntam, que se equilibram, que um
um complementa o outro, né? Isso é necessário, né, para o mundo em que nós vivemos. Então, nós estamos falando hoje em espíritos encarnados aqui no planeta Terra, que tem essa necessidade, até pela procriação, por si só, né, é necessário, né, ter essa diferença. Aí eu estou falando já do físico, e não mais do espírito. Né? Quando olha que você tem o homem, você tem a mulher. Né? Com características diferentes? Sim, características diferentes que se complementam no dia a dia. Alguns pontos, né, que eu vejo na mulher, e aí é o Ronaldo aqui dando algum pitaco, vamos dizer assim, né, se pode dizer. Quando nós vemos alguns dados, esses dias até comentei aqui há pouco, né, de um livro, obviamente, de uma escritora que fez aí um trabalho dentro das penitenciárias, dos cárceres, né, e viu que a maioria, né, de 70% a quase 80% das pessoas que estão, né, presas, que estão em cárceres, é homem, né? Isso é um dado, isso é uma informação. E os 20, 30% das mulheres que estão lá, boa parte estão lá em razão do homem, né? Ou que seguiu o homem, ou que cometeu um delito em razão do homem, né? O que levou ela para um tráfico, o que levou ela para um crime, né? Muitas vezes foi até o parceiro que ela tinha, né? Que ela teve que se envolver e ela foi presa. Isso me traz alguns racionais, porque quando a gente olha, a gente às vezes fala muito da força física, né? E, na verdade, o que nós estamos falando aqui é de sensibilidade, de amor, né? Nós estamos falando de evolução, que esses dois espíritos o homem evolui, a mulher evolui, e esse complemento se dá por essa necessidade, né? Às vezes a gente vê o homem indo para um lado, a mulher para o outro, né? Mas essa evolução acontece quando a gente vê que há diferenças. Por que diferença? Para se complementar. Então, não estou falando aqui simplesmente de seres iguais quando a gente olha no seu nascimento, quando a gente fala do espírito, né, da criação de Deus. E depois do seu convívio, daquilo que vai ser necessário conviver. Né? Cada um convive diferente. O Carlos colocou aqui a maternidade. Né? Até você colocou um dado aqui, você falou do homem, né? Da mulher, 9 filhos. Né? Eu vejo a minha mãe que teve 6, que teve 8 filhos, na verdade. Né? Então, assim, né? Como que a gente vê um ser desse, né? Dentro de uma natureza dessa, né, para aguentar tudo isso, para conviver tudo isso, né? E o homem muitas vezes tem uma dor de dente, não é verdade, Carlos? Uma dor de dente já cria-se um problema, uma situação, né? Fica em casa. O Carlos está entendendo um pouquinho isso que eu estou falando, que o Carlos fez uma cirurgia, né, Carlos? Eu estava comentando antes, e é verdade, né? Às vezes a sensibilidade nossa é diferente. Uma dor de dente me faz eu ficar em casa, né? É um tratamento, e a mulher, às vezes, no dia seguinte de um parto, né? Sai para trabalhar, ele trabalha dentro de casa, vai cozinhar, vai fazer o que for, ou seja, são seres totalmente distintos que a gente tem que olhar. Quando eu vejo aqui essa questão da mulher, eu vejo a questão da sensibilidade. Né? O que falta hoje é a sensibilidade. Né? Quando eu vejo que, por exemplo, a maioria do público que frequenta os telefeiros, e eu falo isso porque estou lá e às vezes eu estou dando uma palestra, estou falando uma coisa lá no Evangelho, eu percebo, a maioria do público que está lá nos telefeiros é mulher. Né? E muitos homens também foram levados para lá, né? Fazendo uma antítese do que eu falei anteriormente, foram levados para os telefeiros em razão do convite da mulher. Né? Talvez a mulher que iniciou o tratamento, a mulher que foi lá trabalhar a espiritualidade, conhecer o espiritismo, e daí para frente vira, né? Traz o marido, traz a família. Então, isso é fato, né? Isso também é um fato. Também vejo a mulher mais conectada com a espiritualidade, buscando mais. Me parece também que o amor ao próximo, né? O amor ao próximo está mais ligado à mulher. A mulher, ela acolhe mais, né? A sensibilidade dela é maior, né? Não sei se é um dado também, se aqui entre nós, né? Mas é um dado também. Quando na família nasce um filho com um problema, com dificuldade maior, né? Uma deficiência, né? E que o casal muitas vezes se separa, o homem se separa muitas vezes porque não consegue conviver com aquela situação. E a mulher acolhe aquele filho. Então, a força da mulher, o homem às vezes trabalha a força, né? Ele vê, o homem mede força muitas vezes, força física. E a força da mulher é uma outra força, né? Essa força do amor, essa força da persistência, essa força da acolher, essa força de trazer o filho, né? É uma força diferente que, que às vezes o homem está lá degradando o outro, né? Na força física,
E a mulher está medindo a força de uma forma totalmente diferente que o homem tem. E para falar em força, aqui eu queria só comentar um pouquinho de Maria, né? Falou-se aqui da maternidade, né? Então imagina se esse espírito de luz que foi preparado, né? Ou que estava preparado, que é melhor ainda, né? Para recepcionar Jesus. Porque Maria já estava, né? Maria já estava presente. Jesus vem, e alguém fala, ó, esta vai ser, né? Esta vai ser sua mãe, fala para Jesus, né? Obviamente Jesus fala, não, esta vai ser minha mãe. O preparo de Maria para receber Jesus. Imagina esse ser maravilhoso, né? Esse é um ponto que eu vejo em Maria, essa mulher poderosa. Depois, nós vamos ver a Maria, o Fábio até comentou, da bodas de Caná, né? O primeiro milagre de Jesus, né, que está na Bíblia, que diz milagre, assim, a gente pode dizer, né, a gente sabe do Espiritismo, a gente trabalha isso de uma forma diferente, mas o primeiro milagre que se fala na Bíblia é justamente transformar água em vinho, né? E é Maria que dá um empurrãozinho a Jesus. Fala, Jesus, acabou o vinho, né? E Maria, sabendo do poder de Jesus, fala como dizendo, vai lá, faça a sua parte, né? E, obviamente, Jesus pega lá, manda encher os odres e a água que está lá é transformada em vinho, e o vinho da melhor qualidade da festa, né? Então, é Maria que dá um empurrão para Jesus começar aí o seu trabalho, vamos dizer assim, né? Quando Jesus sai realmente para fazer as suas pregações. É Maria que, de todo o trajeto de Jesus, né? Jesus está sozinho? Não. A mãe está presente, né? É lógico, como se falou aqui, né, na antiguidade, não tinha nem como Maria estar à frente, nem como, né? Ela ia sofrer, ela ia ser impedida disso, né? Mas Maria acompanha, se nós olharmos aí todo o Calvário de Jesus, realmente é ela que vai ficar no final, ela, Maria de Magdala, como o Fábio colocou bem, né? Ou seja, são as Marias que vão estar lá junto a Jesus, né? Os apóstolos, lembrando que todos, cada um foi para o seu canto, até com receio, com medo. João esteve presente, né? Eu já falei aqui, inclusive, de João, né? Então, todos os apóstolos 12 não estavam lá. Então, se a mãe, estava Maria de Magdala, estava João, né? Olha o poder de Maria, né? E Maria, só para finalizar a questão de Maria, se posso dizer, intercede junto a Jesus. Quantas vezes nós falamos isso, né? Imagina assim, nós queremos pedir algo, a gente pede para Maria. Às vezes não pede direto para Jesus, Maria, Espírito de Maria. Para Maria, interceda junto a Jesus, né, para que algo seja feito, para que algo aconteça. Ou seja, olha a força que Maria tem de chegar em Jesus. Olha, Jesus, atende a esse espírito, atende essa necessidade, né? Faz isso. Ou seja, é como nós, imagina nós, né? Alguém pedindo para nossa mãe falar conosco, né? Nós somos filhos, né? Imagina se nós não vamos, né? Jesus também não vai, de certa forma, atender Maria naquilo que ela interceder, né? Então, pedir a intercessão de Maria para conosco, né, junto a Jesus, isso é fantástico, né? Com certeza Maria vai nos auxiliar e Jesus vai pensar bem, né? E falar, realmente, eu vou atender esse pedido da Mãe Maior, né? Então, acho que é isso que eu ia falar um pouquinho de Maria, acho que simboliza a mulher também, né? Nessa questão, dessa sensibilidade, do amor. Se Jesus prega amar ao próximo, se Jesus prega amarmos uns ao outro, me parece, né, que o Espírito que está encarnado hoje como mulher, ele tem mais essa sensibilidade, essa compreensão no nosso planeta hoje, né? Imagina assim, se fosse só homem, né, talvez nós seríamos um planeta um pouco mais atribulado, né? Ter só mulher, também sabemos que não seria melhor, né? Mas o equilíbrio, parece que esse equilíbrio é mais a mulher influenciando o homem naquilo que se diz de amar ao próximo, de ser mais sensível e de amarmos uns aos outros, né? Como assim Jesus pregou para todos nós. Então, acho que é um pouco disso, Carlos e Fábio, que eu tenho para colocar aqui sobre as mulheres. É isso aí, Ronaldo. Bom, resumindo, gente, para o Espiritismo, a mulher, o homem, ele é visto como iguais, como desafios diferentes, né? Ambos buscando, como todos nós, ser feliz, evoluir, se conscientizar, com as características de que cada encarnação, você pegar, e não só na questão de gênero, mas questão do próximo, né? Você pegar o Carlos, tem os desafios deles, eu tenho os meus, o Ronaldo tem os deles,
e assim cada um tá aqui tem os seus, e cabe a nós tocar para frente, evoluir, usar os ensinamentos que Jesus ensinou, porque se você pega, né, e a Doroteia falou uma coisa muito bacana que eu gostei, Jesus ensinou sempre o amor incondicional. E esse amor incondicional, o quê? Ele é masculino ou ele é feminino? Ele é como espírito, né? Não tem gênero, não tem sexo. Ele simplesmente é, né? E você só vai conhecer e saber quando você sentir. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de buscar as diferenças e começar a encontrar o que é que complementa, como o Ronaldo diz, porque nós não somos diferentes, mas na verdade tem muita coisa que complementa um ou outro, né? Eu acho que seria muito chato uma palestra que só o Fabinho falasse com o ponto de vista dele ou com o jeito de falar dele. E nessa diferença do Ronaldo ter o jeito dele, do Carlos, é que tá a grande sacada, e isso é em tudo. No homem, na mulher, no rico, no pobre, no gordo, no magro. Cada um tem os seus e tem a ensinar e a aprender. Então, para com a questão da disputa, porque isso é uma coisa tão boba. Se tem alguém que a gente tem que vencer na vida, somos nós mesmos, né? Para conseguir evoluir. Então, muitas vezes a gente pode buscar inspiração no próximo, inspiração nas histórias, né? Por exemplo, para finalizar, citar uma mulher que eu estava lendo aqui, que eu nem sabia, é Eide Lamar, ora, percussora do Wi-Fi. Ou seja, uma mulher que lá em 1914 a 2000 já conseguiu inventar e é pouco citada a tal do Wi-Fi que a gente tanto usa hoje. Então, são histórias que muitas vezes a gente tem que usar como referência para que a gente possa. E a história tem grandes pessoas, grandes personagens que mostram isso, homens e mulheres. Então, pensa nisso. Se apropria aí do que é bom e o resto das disputas bobagens, deixa de lado, tá bom? Fica com Deus. Até semana que vem. Um ótimo dia das mulheres a todas as mulheres. Parabéns, meu abraço. Fica com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.